Boa noite, São Roque. Hoje 25 de abril de 2020, um sábado. Achávamos que não precisaríamos vir hoje, um sabadão, né? A gente ia dar um descanso para nós e também para a população, mas a gente tem que vir, tem que informar, passar aí algumas novidades. Hoje, acompanhado do nosso assessor jurídico, Dr. Rafael Bonino, que juntamente conosco está aqui para passar as informações pertinentes. Nós tivemos aí um contato do Ministério Público, no qual já passo a ler a manifestação do Ministério Público diante do decreto que entrou em vigor no último dia 23. Antes disso, vou passar aqui a questão do boletim. Hoje, substituindo a Daniela, diretora de saúde, passaremos as informações. Ontem eram 139 notificações, hoje temos 142. Então, um aumento de 3 notificações neste sábado. Então, nós temos 95 casos descartados, nós temos 26, ontem eram 25, aguardando resultados. E esse aumento de uma pessoa, no caso do aguardo dos resultados, é um óbito. Então, esse suspeito de hoje é um óbito. É um homem de 52 anos que deu entrada na Santa Casa na tarde de ontem com dores no peito, falta de ar e quadro bastante suspeito para coronavírus, principalmente por ter aí um problema respiratório como um principal sintoma. E ele acabou não resistindo, faleceu hoje de manhã, então está inserido aqui no quadro de suspeitos. Foi coletado material para exame, infelizmente uma perda, mas bastante, bastante sugestivo para coronavírus. Infelizmente, foi uma evolução muito rápida e esse óbito, sem dúvida, nos causa assim, cuidados e atenção para esta situação. Nós continuamos com os 21 casos confirmados positivos em tratamento, né, no geral, sendo 8 se recuperando em casa, 5 internados e 6 recuperados e 2 óbitos. Então, nessa somatória, a gente chega em 21 casos confirmados. Até aqui, eu arredondo uma dúvida que estávamos tendo, né, nos últimos dias, pois não citávamos os que estão em recuperação nas residências. Então, se você ver, 21 casos positivos, 8 se recuperando em casa, mais 5 internados, mais 6 recuperados e 2 óbitos, formam aqui um número de 21 casos. É isso? 11, 12, 13, 21 casos aí positivos. Acho que aqui está bem já passada a informação sobre o boletim do dia de hoje. Então, é preocupante essa questão desse óbito, mostra que é uma doença traiçoeira, que é uma doença que preocupa. A gente já sabe de pessoas da cidade, nós aqui não citamos os nomes, mas logicamente é importante muita gente sabe das pessoas, uma cidade pequena, e essa doença está chegando perto da gente, infelizmente. Então a preocupação está se tornando cada vez maior. Eu tomei aqui a liberdade de montar uma redação, um texto, e eu vou fazer uma leitura para que, de uma forma eficiente e objetiva, a gente consiga passar para vocês, cidadãos são-roquenses, uma recomendação que veio do Ministério Público para a Prefeitura. Eu tenho aqui uma linha, né, de sequência dos fatos, então vou fazer uma leitura para fácil compreensão. Nesse momento de pandemia, tenho agido com ponderação e equilíbrio para tomar as medidas mais eficientes e justas em relação à nossa cidade e nossa gente. Na tentativa de amenizar a grave situação econômica que se apresenta, propusemos algumas pequenas e prudentes alterações no último decreto 9250, no dia 23, última quinta-feira. Com isso, buscava retomar de forma segura e sem pressa as atividades do comércio local, tão importante para inúmeras famílias da nossa cidade.
No dia 24, quinta-feira, o Ministério Público nos notificou para apresentar o último decreto 9250 de 23 de abril. Encaminhei a ele não só o último decreto, mas todos os anteriores, desde o início, como também encaminhei o boletim informativo epidemiológico que divulgamos diariamente. Então mandamos no dia 23 o boletim daquele dia. Na noite de ontem, sexta-feira, foi bem no final, depois da nossa live, no final dela, estávamos recebendo um e-mail, um comunicado, uma notificação do Ministério Público que recomendou a alteração de algumas regras do último decreto. A recomendação é no sentido de adequarmos as medidas restritivas ao decreto do governo do Estado de São Paulo, evidentemente sob pena de acionar o Poder Judiciário. Como prefeito, embora a recomendação não tenha caráter coercitivo ou efeito vinculante, entendo a posição do Ministério Público e que devo acatar essa recomendação, suspendendo pontos de flexibilização que, no entendimento do Ministério Público, são conflitantes com o decreto estadual. Então, o que eu quero dizer de uma forma bem resumida, e por isso aqui eu convidei o Dr. Rafael Bonino para estar aqui presente, explicar um pouquinho mais sobre essa notificação do Ministério Público referente ao decreto 9250. Por favor, Rafael, Dr. Rafael. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Então, conforme o prefeito já explicou, ontem à noite nós recebemos uma notificação do Ministério Público de São Roque, do Dr. Washington, um dos promotores públicos de São Roque, com recomendações em relação ao último decreto editado pelo senhor prefeito, o decreto 9.250 de 2020, que de fato, após de um estudo cuidadoso por parte do gabinete do prefeito e da área da saúde, promoveu algumas alterações que configuraram aí algumas flexibilizações. Na visão do respeitável Ministério Público, essas flexibilizações acabaram extrapolando aquilo que está previsto no decreto do governo do Estado de São Paulo. Ou seja, no entendimento do Ministério Público, o município foi além do que podia ir. E voltando a analisar o decreto 9.250, com a recomendação do Ministério Público, o corpo jurídico, por enquanto, chega a uma definição de que alguns dispositivos, ou seja, algumas regras, precisam ser revogadas, já que a decisão do governo municipal é a de acatar a recomendação do Ministério Público, adequando-se, conforme o entendimento dele, ao decreto do Estado de São Paulo. Então, nessa linha, falando do decreto 9.250, que aliás foi o único que o promotor de justiça apontou para que fosse revisado, nós vamos lá no artigo 8º desse decreto 9.250, tendo em vista que esse artigo será revogado, que dispõe que as barbearias, os salões de estéticas e beleza, os cabeleireiros poderão exercer suas atividades de hora previamente marcada, sem porta aberta ao público. Esse dispositivo está sendo revogado, razão pela qual essas atividades voltam a atuar como era anteriormente. Depois, no artigo 9º, ele vai sofrer uma alteração parcial. A atividade relacionada a estabelecimento de bissecretarias vai ser afastada da permissão prevista no artigo 9º. Voltando a ser como era antes, os demais mantêm. Depois nós vamos no artigo 11. Fala dos prestadores de serviços e profissionais liberais. Também uma alteração parcial. Imobiliárias e seguradoras estão sendo retiradas dessa permissão prevista no artigo 11, voltam a atuar como era antes. Depois nós vamos para o artigo 13, no inciso 1º do artigo 13. O inciso 1º do artigo 13 está sendo revogado totalmente.
foi quando o prefeito permitiu que os estabelecimentos comerciais conseguissem receber os seus crediários na porta de entrada dos estabelecimentos. Este inciso, conforme a recomendação do Ministério Público, está sendo revogado. E depois o inciso 3º do artigo 13 também está sendo revogado, que é aquele em que o prefeito acabou permitindo a retirada do produto na porta do estabelecimento. Este está sendo revogado. É importante que eu diga aqui que está sendo permitido, está mantida a regra do drive-thru para aqueles estabelecimentos que tenham condições de desenvolver o drive-thru nas suas dependências, sem fazer uso da área pública, via pública. Além disso, conforme entendimentos com o gabinete, com o prefeito, com toda a equipe, em relação às medidas de prevenção que foram estipuladas neste último decreto, que aliás fazem parte deste cartaz que foi disponibilizado para todos, é importante explicar, desejar, que para cada infração prevista, para cada ato não cumprido neste cartaz, será considerada uma infração. E cada infração vai ser punida com uma respectiva multa. Não significa dizer que uma multa prevista no decreto anterior, no decreto 9.242, no artigo 6 desse decreto, que lá também é estipulada uma multa, a multa prevista nesse decreto 9.242 vai ficar como regra geral. Nesse decreto que eu acabei de citar, tem um anexo a ele, onde todos precisam observar e cumprir com as regras que estão naquele anexo, que nada mais é do que regras trazidas pela vigilância sanitária. Todos precisam cumprir e se adequar àquelas regras, sob pena da multa prevista nesse decreto. Porém, neste novo ato do prefeito, em relação a algumas infrações, nós estamos trazendo multas específicas. Então, vamos lá. Em relação ao estabelecimento que não respeitar e não cuidar para que os seus clientes, os colaboradores, os visitantes, os seus funcionários, enfim, todos aqueles que estão no estabelecimento estejam fazendo uso das suas máscaras faciais, por cada pessoa que não esteja fazendo uso da máscara facial, será considerada uma infração, punida com a multa de R$100 por pessoa que não estiver fazendo uso da máscara facial. Além disso, o estabelecimento que deixar de fixar esse cartaz na forma estabelecida no decreto do prefeito, também estará praticando uma infração, punida com a multa de R$100. O estabelecimento que deixar de cuidar do distanciamento de uma pessoa para outra, lembrando que a distância mínima é de 1,5 metro de uma pessoa para outra, também será punido com a multa de R$100. O estabelecimento que não disponibilizar o álcool 70 na entrada e no interior, em seu interior, para que as pessoas possam higienizar suas mãos, também será punido com a multa de R$100 estabelecida neste decreto que está sendo editado e será, provavelmente, entre hoje ou amanhã, assinado pelo prefeito. Você falou sobre máscara? Falei sobre a máscara, né, prefeito? Então era o que eu tinha a transmitir a vocês. Agradeço a atenção de todos e devolvo a palavra para o senhor prefeito. Eu acho que aqui deu para passar, né? De uma forma mais abrangente o que eu falei aqui nesse meu texto, que é que a gente está tentando, a gente está olhando os dois lados, olhando a saúde, a vida e também a economia. Nós estamos aqui quebrando cabeça, ficamos aqui uma semana quase que toda para adequarmos esse decreto que estava em vigor, né, que vai estar em vigor até hoje à noite, e que amanhã a gente vai ter que ter um novo com essas alterações, adequando ao decreto do Estado de São Paulo. Até que não foram muitas observações, até poucas, porque a gente tentou ser bastante objetivo, também
respeitando o decreto já do Estado de São Paulo. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a gente vai continuar acompanhando os números. O que vai nortear as nossas ações sempre será o número, serão os números, o boletim diário, os acontecimentos, as contaminações, as notificações, são muito importantes para nós. Então, que a gente pare agora de ter a dúvida sobre se está informando direito ou não. O maior interessado em informar de forma correta somos nós. A gente busca e aguarda os números que vêm do Estado, da Secretaria da Saúde, da Vigilância Sanitária, para nos passarem os números que têm a relação com São Roque. De repente, um caso que foi notificado numa cidade vizinha, uma Itapevi, por exemplo, em São Paulo, Sorocaba, o morador de São Roque, para quê? Para dar a linha, o norte das ações de São Roque, porque é o morador de São Roque, a gente que convive aqui. Então, essa vai ser uma linha muito importante, a dos números. E, logicamente, o nosso desafio aqui é preservar vidas. De novo, eu repito, a gente está de olho, sim, querendo atender a necessidade econômica. Repito, algumas das medidas que a gente propôs e que decretou no dia 23 continuarão. A maioria, até eu poderia dizer, algumas, infelizmente, a gente vai ter que revogar, conforme a informação do Dr. Rafael Bonino. É isso, minha gente. Esse informativo ele vai mudar, né? Vai sofrer algumas alterações e a gente vai estar informando até o final de amanhã, no início da segunda-feira, para voltarmos às atividades aí da próxima semana de uma forma normal, lutando contra o número para que aí a gente, achatando essa curva, vamos retomando as atividades econômicas, aulas nas escolas, a vida vai voltando ao normal de uma forma tranquila. E a máscara, por isso, aí é uma determinação municipal essa da cobrança, né, da multa, no caso do não cumprimento dessas observâncias na questão do comércio, uso de máscaras e tudo mais, para que a gente aqui comece a baixar esse número através do nosso dia a dia do contágio. E de novo, reforçando, fique em casa. Eu vou reforçar aqui aquela ideologia que foi até ali do nosso querido prefeito lá de Mairim, o Peixinho, que é do último número do CPF. Tentem pensar nisso, gente. Vamos colocando na consciência. Qual dia que eu vou na rua? Qual dia que eu tenho que ir no banco? Qual dia que eu tenho que fazer a compra? Que vá naquele dia referente ao último número do seu CPF, lá do dígito corretor, lá no final. Aquele último número, 1 e 2, segunda-feira. Então, se você é 1 e 2, saia na segunda-feira. 2 e 3. 3 e 4, aliás, na terça. 5 e 6 na quarta, 7 e 8 na quinta e 9 e 0 na sexta-feira. Vamos nos norteando por aí, a gente vai dividindo essa questão da presença nas ruas. A gente vai colocar isso nos informes para que isso venha a se tornar uma coisa meio que automática nas nossas consciências e nas nossas programações de agenda aí diária de cada um. Tá bom, gente? Então chega por hoje, tá bom? Um bom sábado, um bom final de semana e até segunda-feira. Boa noite. Boa noite.